Seguinte, cara, hoje é dia da gente montar junto mais um PC game barato para jogos, cara, que consegue dar bastante coisa aí para você que tá a fim de montar um PC mais com os benefícios possível para conseguir rodar alguns jogos ali e se divertir. Então vem comigo, cara, que hoje eu separei umas peças bem interessantes, tá, pra gente poder estar montando esse PC. Vou falar sobre cada uma delas nesse vídeo, mas antes de tudo, não esqueça, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá. Bom, cara, então vamos lá, vamos falar um pouquinho das peças desse PC, né, cara. Para montar esse PC de hoje, a gente vai precisar contar aqui mais uma vez com o insubstituível, o imorrível kit LGA 155, tá? Porém, dessa vez aqui, cara, eu tô com um kitzão i5 3470, o processador que tá debaixo desse Cycle aqui é um i5 3470, processadorzinho que já conta, né, cara, com seus 4 núcleos e 4 threads, que pra ser bem sincero, né, cara, pros dias de hoje, o i5 já é um processador bem básico, né, já virou quase um i3 ali da vida, que eu particularmente quase não recomendo mais, né, o i3, antigamente eu até montava alguns PCs com i3, mas assim, em termos de performance, o i5 já tá ficando bem defasado, mas ainda assim, cara, é um processador que ainda dá um caldo, tá? Você vai ver aqui nos testes aqui que dá pra gente jogar bastante coisa com um processador desse, mesmo ele sendo mais simples ali, no que tange ali, né, a processamento, no que diz ali a respeito de uso de processador. É um processador que tem um clock ali de 3.2 GHz, podendo chegar até 3.6, então é um processadorzinho que para tarefas do dia a dia vai ser rápido, tá? Você vai conseguir fazer aí a usabilidade do sistema tranquilamente. E até em termos gráficos também, cara, é um processadorzinho que oferece aqui um vídeo integrado que é a Intel HD Graphics 2500, né? Não é o que a gente vai estar utilizando aqui, mas assim, é um processadorzinho que apesar de simples, é bem completinho aí, caso você queira montar um PC mais barato possível, tá? Como eu falei, o nosso kit é LGA 155, né, cara? Então nossa placa-mãe aqui é LGA 1155 e com isso, né, cara, a gente vai ter suporte ali para vários outros processadores, caso a gente queira fazer o upgrade depois nesse kit, que é basicamente o que eu te recomendo, né, para ser bem sincero. Então a gente vai ter mais ali para fazer o upgrade para um Core i7, ou caso você queira mais opções de processadores e baratos também, a gente tem ali opções como os Xeons da linha E3, então o E3 1230, E3 1245, E3 1270, ali tem vários outros processadores, cara, que vai ter um clock mais legal, que vai ter mais núcleos e mais threads ali pra gente poder estar utilizando aqui. Então assim, cara, a plataforma LGA 155, apesar de já ser bem basiquinha hoje, né, tendo ali se valorizado ali em 2026 porque simplesmente está impossível comprar memória RAM DDR4, mas ainda assim, cara, é uma plataforma muito interessante aqui para a gente poder estar utilizando esse PC, principalmente pelo fato de que agora alguns modelos até tem, né, aqui suporte para SSD do tipo NVMe, que para o sistema de um modo geral, né, cara, é muito bom, né, hoje em dia eu utilizo no meu sistema, é bem rápido para abrir e tal, então é bem bacana isso daí também. Outro ponto importante do kit também, né, cara, são as memórias, né, cara, nesse nosso kit aqui, especificamente, a gente vai contar aqui com 10 GB de RAM, tá, esse kit aqui não vem assim, beleza? Vem somente ali com uns 8 GB, mas a gente vai colocar ali por fora mais 2 GB de RAM pra gente ficar com 10 GB, tá? Não é o mais ideal de todos, né, o interessante mesmo seria ali a gente estar utilizando uns 16 GB, mas, cara, infelizmente memória RAM, né, tanto DDR3 quanto DDR4 viraram ouro, né, cara, realmente ficou bem caro, ele tá conseguindo comprar ali, né, mais memória RAM pra gente poder estar utilizando no nosso PC, por conta aí de que tem gente que insiste em ficar dizendo obrigado e bom dia pro ChatGPT, então não tem muito o que fazer, né, cara? Mas por incrível que pareça, apesar de ser só 2 GB a mais, já faz uma diferença, principalmente ali para alguns jogos online ali, que já exigem mais memória RAM. Então na minha visão, cara, é um kit aí que apesar de ser mais simples ali, ter só 10 GB de RAM, para esse nosso PC aqui, cara, vai ser bem bacana, tá? Mas falando agora de preço, tá, cara? Hoje a gente encontra um kit desse aqui completo, como esse meu aqui, na Pichau, beleza? Na faixa dos R$ 299,98, que na minha visão, para um kit desse, tá num preço pagável, principalmente considerando a alta que deu aí de memória RAM, então tá num preço interessante. E até mesmo caso você não queira ele pegar pelo próprio site da Pichau, tem aqui também a loja deles no Mercado Livre, que tá saindo por 315, então aqui a gente não tem frete, então talvez seja mais interessante para você. E aí, como eu tinha mencionado, né, cara, a gente tá com 10 GB de RAM nesse nosso kit, então a gente precisa aqui pegar por fora mais um pente aqui de 2 GB, tá? Você não é obrigado, se você não quiser, você pode deixar somente com os 8 GB. Eu acho mais interessante pegar aqui mais 2 GB, faz diferença, tá? Principalmente ali por conta de que o sistema já usa meio que 2 GB ali, se você for utilizar um Windows 10, por exemplo. Então é interessante a gente pegar pelo menos esses 2 GB a mais aí, só para dar pro sistema e deixar o restante para os jogos. E a gente encontra aqui, né, cara, um pentezinho desse na Shopee por R$ 21,99, tá? Na minha visão tá bem baratinho, tá? Pelo menos esse pente aqui não aumentou de preço, então tá bem interessante, vai servir aqui pelo menos para a gente poder dar uma otimizada a mais no nosso PC. E para tá rodando todos os nossos jogos aí, né, cara, inclusive jogos lançamento de 2026, né, cara, a gente tem aqui a nossa GTX 550 Ti de 2 GB, né? Plaquinha de vídeo, né, cara, que não morre nunca. Essa placa de vídeo foi uma das primeiras placas de vídeo que eu tive há muito tempo atrás, assim, não há muito tempo, porque eu não sou muito velho, né, mas
Assim, há um bom tempo atrás, um dos primeiros PCs que eu tive, eu utilizei a GTX 550 Ti, tô aqui com um modelozão de 2 GB da Revenger, né, que é um modelo um pouquinho mais capado, né, do que o original ali, do que a original GTX 550 Ti, mas ainda assim, tá, cara, não deixa de ser uma placa de vídeo bem interessante. Você vai ver aqui nos testes nos jogos que ela tem um desempenho bem legal, tá, principalmente considerando a idade dessa placa de vídeo. Ela ainda roda coisa pra caramba, empurrando até mesmo ali alguns jogos que estão sendo lançados e hoje em dia, né? Claro que essa placa de vídeo não é feita, né, cara, pra rodar aí, né, os jogos da atualidade, pesados e tal. Mas, cara, pela idade dela, como eu falei, é uma placa de vídeo bem interessante. Temos aqui saída HDMI, VGA, DVI aí para você conectar no seu monitor. Esse modelo aqui, cara, modelo praticamente novo, tá? Então, assim, a gente consegue pegar ali com uma construção bem bonitinha, bem interessante. O único detalhe que eu falei é só que ela é um modelo um pouquinho mais capado, mas isso não interfere muito aqui no que a gente vai estar utilizando, não. Então, na minha visão, para esse nosso PC, é uma das placas de vídeo mais baratas aí, custo-benefício, que a gente vai conseguir estar pegando para montar um PC nessa faixa de preço em 2026, né, cara? E falando propriamente do preço, né, cara, a gente encontra ela aqui no Mercado Livre por R$288, que na minha visão tá um pouco caro, tá, para essa placa, porém, dado, né, cara, a situação que a gente tá tendo esse ano, no começo do ano, infelizmente, esse é o preço que a gente vai estar encontrando. Se você conseguir pegar ela no preço um pouquinho mais abaixo, 260, 250, com certeza seria o mais ideal, mas na minha visão ainda não tá no preço absurdo não, tá? Principalmente considerando aí o desempenho que essa placa entrega. Falando agora de armazenamento, né, cara? Como armazenamento é um gosto bem pessoal, particularmente, eu até te recomendaria um HD, mas assim, cara, para deixar esse PC mais otimizado, vou te recomendar aqui um SSDzão, tá? Um SSD simples, SSD SATA ali. Porém, né, cara, fica a seu critério com quantos gigas aí você vai pegar. Pra ficar mais barato nesse PC, eu vou te recomendar um de 128 GB, que não é muito, eu sei, tá? Mas já dá pra gente instalar um sistema. Recomendo você utilizar o Windows 10, tá? Caso você for montar um PC como esse. Mesmo que eu sei ali, né, que dá pra usar o Windows 11 e tudo. Mas assim, cara, é um sistema um pouco mais antigo, não é feito pra rodar o Windows 11, então assim, você vai ter que fazer ali, né, aquelas modificações pra rodar. E eu posso dizer, assim, com propriedade, que o Windows 11 é mais pesado, tá, cara? Eu uso ele no meu PC principal e é mais pesado, principalmente pra uma configuração como essa. Mas assim, fica meio que a seu critério, né? De toda forma, só de ser um SSD aqui já vai ser mais interessante, considerando o sistema, porque é mais rápido e tudo. Porém, como eu falei, se você tiver com pouco orçamento, dá pra começar com HD também. E falando de preço de SSD, cara, a gente encontra aqui também, tá, no Mercado Livre, um SSD desse por R$ 99,88, SSD de 128 GB, que na minha visão não tá, né, nos melhores preços, né? A gente encontrava ali de 256 nesse preço, mas considerando que tudo aumentou, é a nova realidade aí. E como eu falei, só de ser um SSD já é bem mais interessante aqui pra esse nosso PC. Falando agora da fonte, né, cara, para poder estar alimentando esse nosso PC, hoje eu vou te recomendar aqui uma fontezinha um pouco mais robusta, né, uma fontezinha aqui de 300 watts, porém uma fonte de 300 watts aqui com o Selo 80 Plus, tá, PFC ativo da marca Seasonic, né, cara, fontezinha muito boa, tá? Já rodei até X580 com essa fonte aqui, sem muitos problemas. Para esse nosso PC aqui, cara, apesar de até ser demais, tá? Para esse PC, ainda assim não vale muito a pena a gente pegar uma fonte mais básica ali, de 200 watts, porque a placa de vídeo, ela ainda tem um certo consumo, então ela precisa ali, né, de uma fonte que, de fato, consiga, né, alimentar ela de maneira mais eficiente. Então é por isso que eu vou te recomendar essa fonte aqui, tá, cara? Essa fonte aqui é uma das fontes mais custo-benefício, tá, que a gente vai conseguir encontrar hoje no mercado. Você não acha fonte mais dessa daqui de outras marcas aí sendo produzida para revender pra gente. Só tem essa aqui da Seasonic ainda hoje em dia que a gente consegue encontrar. E para esse nosso PC aqui vai servir tranquilamente, inclusive até tendo margem ali para depois você fazer upgrade, trocar de placa de vídeo sem nem sequer trocar de fonte. Outra opção que você pode ter de fonte também, além dessa daqui, é a de 500 watts reais, tá? Que também aguenta essa configuração tranquila. Eu não recomendo, eu prefiro essa daqui, ela é bem mais certificada, ela é mais potente, fica mais tranquilo de você fazer o upgrade. Mas caso você não curta essa daqui, não queira usar, você pode pegar outra também de 500 watts, que vai servir da mesma maneira. E como eu falei, a gente encontra ela aqui na Shopee, tá até mesmo na faixa dos R$ 95. Que na minha visão, cara, para uma fonte de 300 watts tá num preço muito interessante, principalmente considerando que é uma fonte de 300 watts com selo 80 Plus PFC ativo e você não encontra nenhuma fonte com essas certificações nessa mesma faixa de preço, tá? Então na minha visão, tá no preço interessante, vai servir aqui também muito bem pra gente. Por fim, falando de gabinete, né, cara, para esse nosso PC eu vou estar utilizando esse meu gabinetezão preto da Mancer aqui com um lateral de vidro, porém não necessariamente você precisa, beleza? Tá utilizando um gabinete desse, você pode começar com um mais simples, um usado mesmo, só para colocar as peças. Vou utilizar esse aqui só para ficar bonitinho no vídeo, né? E ficar melhorzinho na thumb também, tá? Mas enfim, cara, basicamente de peças e preço era isso. Que eu vou fazer agora é montar esse nosso PC nesse gabinete, ligar aí pra gente ver, né, CPU-Z e GPU-Z, pra finalmente assim a gente partir ali de fato pros testes nos jogos. E bom, cara, terminei de montar aqui o setup, olha só pra você ver o jeito que ficou o PC, tá, cara? Ficou bem bonitinho. Dentro ali do gabinete não ficou nada muito demais, tá? Mas ainda assim, ficou bem legalzinho, tá? Talvez futuramente, pensando em estética, dá pra colocar um arco RGB ou colocar uma funha RGB ali.
Mas assim, cara, fica bem bonitinho esse gabinete, né? No CPU-Z a gente tem aqui o nosso Intel Core i5-3470. De memória RAM a gente tem aqui os nossos 10 GB, tá? DDR3, sem Dual Channel. E de placa de vídeo a gente tem aqui a nossa GTX 550 Ti de 2 GB, né? Placa de vídeo GDDR5, bem bacaninha mesmo pra gente conseguir estar rodando nosso jogo. Mas enfim, cara, basicamente de informações técnicas é isso que a gente vai fazer agora, é de fato partir ali pros testes nos jogos. Bom, cara, e pra começar os testes aí, já vamos começar logo com um lançamentozão aí de 2026, né, cara? Não é um jogo muito pesado, mas ainda assim é um jogo que eu achei bem interessante. A gente tem o Hytale, né, cara? Basicamente um jogo bem parecido ali com o Minecraft, porém, né, cara, com um pouco mais ali de detalhes, com mais gráficos e afins. Apesar do jogo ter sido lançado, né, cara, ainda não é um jogo completo, né, mas ainda assim, cara, na minha visão, eu achei que o jogo tá até que bem interessante, tá até que bem otimizado. O único detalhe aí que eu achei do game aí, que foi quando eu fui fazer os testes, eu particularmente não consegui ali, né, deixar em resolução inferiores a 1080p, mas ainda assim, cara, por enquanto dá pra rodar até mesmo ali no i5 com a GTX 550 Ti, né, cara? Deixando ali com o low padrão do game, a gente até consegue sim manter uma média ali dos 60 FPS. Deixei com o V5 ligado, tá, cara? Antes que algumas pessoas achem errado aí, eu particularmente prefiro, porque o intuito aqui é o jogo rodar e não rodar com 1 milhão de FPS, tá, cara? Até porque o jogo, querendo ou não, exige uma configuração mais recente, tá, cara? Pra conseguir ser executado de uma maneira mais interessante. O detalhe do Hytale é que ele exige bem mais ali de processamento do que necessariamente de placa de vídeo. A GTX 550 Ti aguenta o jogo tranquilamente no quesito gráfico, porém o i5 ali já dá uma sofrida bem grande, tá? Pra poder tá rodando o jogo aí. Mas de modo geral, eu achei que deu pra brincar. Em alguns momentos, querendo ou não, quando você começar a andar pelo mapa, possa ser que tenha uma queda, tá? Mas ainda assim, eu achei que ficou bem interessante aqui pro Hytale. Aproveitei até pra fazer um outro teste ali, né? Reduzindo mais a resolução, porém, como eu falei, ele não aceita reduzir a resolução em tela cheia. E aí eu tive que fazer o teste com as bordas mesmo, tá? Deixei o FPS limitado dessa vez, e você pode perceber que quando deixa FPS limitado, já usa bastante ali, principalmente mais ali do processador e também usa mais da placa de vídeo. Mesmo reduzindo a resolução, tá? Acaba que aumenta mais o uso. E assim, cara, na minha visão, mesmo que tenha aumentado ali o FPS, acaba tendo alguns stutters até a mais ali do que quando a gente joga com o V5. Eu achei que não compensa muito não, tá? Mas assim, de um modo geral, cara, achei bem interessante aqui, tá? O teste no Hytale, fiquei bem surpreso aí que rodou numa configuração tão básica como essa daí. Partindo agora pro nosso próximo teste, a gente vai ter Roblox, né, cara? Que também é um game que vai rodar bem tranquilo aí, tá? Nesse PC, 1080p, bem de boa, tá? Claro que não é com os gráficos no máximo, mas ainda assim, se você quiser, dá até pra aumentar um pouquinho mais o gráfico, tá? Já testei ele até mesmo com o gráfico no máximo e ainda fica jogável, não fica com os maiores FPS, mas fica bem brincável. Pra Roblox, cara, eu achei bem interessante ali o desempenho. Como eu falei, rodou bem liso. Ainda assim, não tem como eu confirmar que vai rodar em todos os mapas aí, porque tem mapas que são bem mais pesados, exigem mais de processador ou de placa de vídeo, então não dá pra garantir que vai rodar em todos os mapas, mas, cara, com certeza em boa parte aí vai dar pra você brincar bem tranquilo, beleza? Outro teste que a gente vai ter também, né, cara, é no Minecraft, nas últimas versões, que também vai rodar bem tranquilo, tá? Bem liso, sem muitos problemas. O único detalhe também, né, cara, que a gente tem no Mine, assim como no Hytale, é no processador. Claro que o Minecraft já é mais otimizado, né, para rodar em processadores mais fracos, mas ainda assim, cara, para renderizar chunks aí, o nosso i5 acaba penando um pouquinho. Então, para rodar com mais otimização, é interessante também deixar o V5 ligado. Aí no teste eu não deixei, mas é interessante a gente deixar o V5 ligado e reduzir um pouco as chunks ali para não pesar tanto no processador. A placa de vídeo não tem muitos problemas, né, para rodar o Mine, então dá para você rodar um Vanilla ali bem tranquilo. Se quiser rodar com shaders um pouco mais leve também dá para rodar. No caso eu acabei esquecendo de fazer o teste com shaders, mas também dá para rodar, tá? Tem algumas shaders aí que eu uso de vez em quando nos testes que roda tranquilo, sem muitos problemas. Então para quem curte Mine vai rodar liso também. Outro teste que eu fiz e que eu achei bem interessante, tá, de trazer foi no Resident Evil 4 Remake HD Edition, né, que é uma versão ali meio que remasterizada ali do Resident Evil 4 que a gente tinha no PS2. E, cara, eu achei bem interessante, até que deu pra brincar, né, pra quem curte jogos nesse sentido, curte um R4, às vezes nunca zerou no PC, cara, dá pra brincar bem de boa, né. Como você pode perceber, o jogo se mantém bastante ali, né, nos 60 FPS, a placa de vídeo até que fica bem em uso, mas é um jogo já mais tranquilo ali, tanto pro processador, pra placa de vídeo, modo geral, pra memória RAM. Pra configuração em si, é um jogo que vai rodar bem tranquilo, então assim, pra quem curte Resident Evil 4, às vezes quer rodar essa versão mais remasterizada, cara, vai rodar bem de boa, tá? Outro teste que a gente vai ter aí também, cara, é dentro do Free Fire, né, cara? E pra Free Fire vem aquelas questões relacionadas ao emulador, que é bem complicado, né, cara? Cada emulador é de um jeito. E eu, particularmente, não sou a melhor pessoa do mundo ali que sabe configurar emulador. Mas ainda assim, no Free Fire eu achei que deu pra brincar. Fiz o teste no modo treinamento e você pode perceber que tem alguns momentos que até pega ali 80 FPS, mas ainda assim oscila bastante. Então não sei se foi questão de eu não saber configurar, ou se talvez o i5 ali não tá aguentando muito ali o Free Fire. Querendo ou não, cara, pra emular ali, você só vai realmente conseguir ter ali um bom FPS, vai conseguir realmente rodar liso se você investir ali em plataformas mais atuais, em processadores AMD mais atuais ali, que é o que eu recomendo. Mas ainda assim, se você quiser muito brincar, cara, com certeza se você investir um pouquinho de tempo ali, você consegue arrumar uma configuração que vai ficar mais otimizada aí para esse nosso PC, beleza?
Outro teste que a gente vai ter aí também, né, cara, é dentro do Euro Truck Simulator 2, que sim, cara, foi um teste que eu achei bem interessante. Você pode perceber que pegou bastante FPS, né, deixou o FPS destravado aí, ficou com bastante FPS, assim como alguns outros jogos, eu recomendo que você ative o V5, né, cara, vai otimizar bem mais a configuração e também vai deixar mais fluido, né. O único detalhe é que o jogo tá em 720p e tá com tudo no low, né, eu não sei se dá pra aumentar mais os gráficos, deixar no médio, no alto eu sei que não dá, mas assim, querendo ou não, esse game é bem pesadinho, tá, exige um pouco mais de placa de vídeo. Se por acaso você curte muito Euro Truck, não se importa jogar no low, cara, dá pra brincar aí, como você pode perceber, até que com bastante FPS. Eu acho que talvez realmente o interessante ali é deixar com o V5 ligado e talvez no máximo ali colocar no médio para melhorar um pouquinho mais ali a questão gráfica. Outro teste que eu fiz aí também num joguinho bem interessante, cara, que a gente vai ter aí, é dentro do Dave the Diver, né, que é aquele joguinho aí que tem essa pegada ali mais de pescaria, fundo do mar, tem uns mistérios, a gente trabalha também no restaurante, é bem legal, tá? Eu tava zerando esse game aí, e é um jogo assim bem gostosinho de jogar, a trilha sonora, a jogabilidade é bem legal. Nessa configuração eu fiquei bem surpreso, tá? Que rodou. A placa de vídeo, querendo ou não, dá uma certa trabalhada, mas pra quem curte o game, às vezes quer jogar também, configurando direitinho, cara, a gente até consegue curtir aí também esse game nessa nossa configuração. Outro jogo também que vai rodar liso, né, cara, sem muitos problemas aí nesse nosso PC é o Valorant, né, cara. Porém, já quero deixar bem claro, tá, que o teste do Valorant foi feito no Windows 10, tá, porque o Windows 11 existe TPM 2.0 e não tem como a gente instalar o TPM aí nesse nosso PC, então o teste foi feito no Windows 10 e como você pode perceber, cara, tá rodando liso, tá bem tranquilo, com bastante FPS, em 1080p, tem como a gente também aumentar, né, mais os gráficos, se quiser. Eu já rodei até mesmo com tudo no máximo, não fica com os maiores FPS, mas ainda assim fica incrivelmente jogado com tudo no máximo. Na GTX 550 Ti, o processador ficou bem em uso, né, porque a gente tá ali com FPS limitado, talvez seria mais interessante a gente jogar a 60 FPS com V5, mas de modo geral, cara, você pode perceber que tá liso, bem tranquilo pra quem curte Valorant, quer até mesmo jogar ali de uma maneira um pouco mais competitiva. Nessa configuração, cara, você vai rodar liso 100% de boa. Outro jogo que me surpreendeu bastante, né, cara, nos testes foi o Fortnite, tá, cara, que por incrível que pareça, deu pra brincar. Eu quero explicar algumas coisas que eu fiz pro Fortnite, e assim, cara, querendo ou não, nosso processador é o que mais vai gargalar aí no Fortnite. Você pode perceber que na maior parte do tempo ele fica bem em uso, tá, mesmo ali eu tendo reduzido bastante ali a resolução, feito uma configuração ali que eu acho interessante pra poder rodar em PCs mais fracos, mas ainda assim, cara, o processador fica bem em uso, querendo ou não, de vez em quando tem alguns certos stutters, porque o Fortnite, além dele já ter isso naturalmente, a nossa configuração não contribui muito, mas assim, cara, em relação à placa de vídeo, não teve muitos problemas, tá? Talvez se a gente futuramente fizer um upgrade, pegar um processador um pouco melhor, talvez a gente resolva um pouco desse problema, mas assim, pelo menos aí no modo reload, eu acho que deu pra brincar, tá? Nesse primeiro teste aí que eu fiz, eu deixei com o V5 ligado a 60 FPS, e eu acho que ficou brincável, tá? Não fica com as melhores experiências, mas cara, Fortnite é pesado, e ainda assim, abriu num PC como esse. Outro experimento que eu fiz foi limitar a 30 FPS no Fortnite, mas pra ser bem sincero, não compensou muito, tá? Não reduziu tanto ali o uso do processador, e ficou, assim, meio feio também, né? E ainda assim teve stutter de vez em quando, então não vale muito a pena. E sem V5 com FPS limitado também, cara, dá muito stutter. Então talvez a configuração mais ideal mesmo Fortnite seja ali limitar a 60 com o V5 ali, com resoluções um pouco mais baixas ali, pra gente conseguir brincar de maneira mais estável no Fortnite. Mas assim, de modo geral, cara, achei bem interessante o teste. Bom, mas um teste que não podia faltar aqui, né, claro, é dentro do GTA V, e cara, pra GTA V aí, pelo menos no modo história, a gente não vai ter muitos problemas não, tá? O jogo vai rodar bem tranquilo, bem liso, com bastante FPS aí se você quiser. Eu particularmente também recomendo que você ligue o V5, né, cara, vai ficar bem mais interessante, cravadão é 60, mesmo ali que o jogo esteja no low, o jogo ainda é um jogo relativamente bonito, né, pra um GTA V, um jogo extremamente antigo, e assim, cara, pra quem curte GTA V, às vezes quer jogar ali no modo história, pode baixar e jogar tranquilo, tá, que vai rodar bem de boa. Se você quiser até mesmo rodar em 1080p ali, você consegue rodar em 1080p com tudo no low ali, com essa placa de vídeo, tá, cara? Eu realmente fiquei bem impressionado ali com o desempenho que a gente consegue ter com a GTX 550 Ti. O único detalhe aqui para outros cenários, né, como pro GTA Online, GTA 5M, talvez não seja tão interessante, não necessariamente por conta da placa de vídeo, mas por conta do processador, tá, cara? Para GTA Online e para 5M o processador já não aguenta, e também a gente estamos ali somente com 10 GB de memória RAM, mas pelo menos pro modo história aí, sem dúvida você vai conseguir se divertir e brincar tranquilamente num PC como esse, tá? Mas agora eu quero saber de você, cara, o que você achou desse PC de hoje? Comenta aí que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço aí e até a próxima.